Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? Como? Por exemplo, uma caixa é um sólido geométrico. Uma lata de refrigerante também é outro tipo de sólido geométrico. Um cubo também é outro tipo de sólido geométrico. E, por último, as pirâmides do Egito também são sólidos geométricos. Agora, vamos desenhar aqui a representação por segmentos de cada um desses sólidos. Aqui agora eu estou desenhando o da caixa. Aqui o que nós temos é a caixa, e pontilhado eu vou desenhar a parte que a gente não consegue ver, olhando de frente. A latinha de refrigerante, ela pode ser representada por uma figura assim, onde nós temos o círculo em cima e um círculo embaixo. Já aqui no dado, é a mesma coisa que na caixa, só que nós só temos quadrados. Então fica uma coisa mais ou menos assim. Vejam que a representação que eu fiz aqui é a mesma coisa que está aqui. Se eu quisesse desenhar os traços que ficam aqui atrás e que a gente não vê, é justamente esses que eu ponho pontilhado aqui no meu desenho. Já as pirâmides do Egito, que são pirâmides com base quadrada, nós podemos representar dessa maneira aqui. Lembrando que o que está pontilhado é o que eu não consigo ver se eu olhar aqui de frente. Todas essas figuras aqui que nós mostramos, os sólidos geométricos, eles têm nomes especiais dados pela matemática. Por exemplo, a nossa caixa, a gente vai chamar ela agora de paralelepípedo. Paralelepípedo. A nossa latinha de refrigerante, para a gente, agora a gente vai chamar de cilindro. O nosso dado vai ser o nosso cubo e a pirâmide vai continuar sendo a mesma coisa. Ela vai continuar sendo chamada de pirâmide. Pessoal, agora olhando aqui para os nossos quatro sólidos, quais deles não tem partes arredondadas? Se a gente for olhar para essa caixa, ela só é formada por retângulos e ela não tem partes arredondadas. O cubo, a mesma coisa, só é formado por quadrados. A pirâmide, ela já tem um quadrado aqui embaixo e quatro triângulos em volta. Ela também não tem partes arredondadas. Já aqui, a nossa latinha, nós temos um círculo aqui em cima, um círculo embaixo e essa área aqui no meio, ela possui partes arredondadas. Mas por que eu estou falando isso? É que esses aqui que a gente viu aqui em cima, que não tem partes arredondadas, nós vamos chamar eles de poliedros. Os poliedros só podem ser formados por polígonos, como esses três casos aqui. E agora? Nós vamos continuar falando um pouco sobre os poliedros. E vamos começar aqui colocando um poliedro que a gente já tinha visto, que era a nossa caixa de sapato, ou o paralelepípedo. Vamos colocar aqui também outro que a gente já tinha visto, que era o nosso cubo. Vamos apresentar agora também um tipo novo de poliedro, que é o que a gente vai chamar de prisma. E por último, vamos colocar aqui uma pirâmide também, só que agora é uma pirâmide um pouco diferente, porque ela tem a base agora, polígono aqui embaixo, como sendo um triângulo. Mas ela continua sendo uma pirâmide. E agora, para a gente não esquecer o nome desses sólidos aqui que a gente desenhou, vamos escrevê-los. Aqui a gente tem
um paralelepípedo. Aqui embaixo nós temos o cubo. Aqui do lado nós temos uma pirâmide. E aqui em cima nós temos o que nós chamamos de prisma. E aí vamos agora ver algumas observações sobre os poliedros. A primeira que eu queria mostrar para vocês é falar um pouco sobre o prisma. O prisma, não necessariamente, ele tem que ter esses dois polígonos aqui, esse de baixo e esse de cima, como sendo um triângulo. Pode ser qualquer polígono que também vai ser prisma. Uma coisa importante é que se eu desenhar aqui esse mesmo triângulo aqui no meio, ele continua a mesma coisa. Esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui de baixo, que é igual ao triângulo aqui do meio. Coisa que não acontece aqui na pirâmide, ó. Se eu desenhar aqui um triângulo parecido com o de baixo, é o mesmo triângulo, só que ele está menor aqui, né? Esse lado aqui é menor que esse lado aqui é menor que esse. Essa é uma das principais diferenças entre um prisma e uma pirâmide. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que saber sobre os poliedros é saber o que é um vértice, o que é uma aresta e o que é uma face. E aí, vamos começar pelo que é uma face. Uma face de um poliedro é cada um dos polígonos que tem nele. Por exemplo, vamos olhar aqui para o cubo. Tá? E contar o número de faces aqui que eu vou dizer F. Tá? O número de faces do cubo é o seguinte. O cubo parece uma sala. Se a gente for pensar no cubo como uma sala, e se eu tivesse aqui dentro dessa sala, primeiro, quantas paredes tem numa sala? Geralmente nós temos 4, que são essas que eu vou marcar aqui. Essa que está aqui, essa que está aqui, essa aqui de trás e essa aqui da frente. Além disso, nós temos o chão e o teto. Ou seja, o cubo ele tem 6 faces, porque ele tem 6 quadrados. A gente podia pensar também em um dado de um jogo, né? Que vai sempre de 1 até 6. A mesma coisa no paralelepípedo. Imagine que eu estivesse aqui dentro. Nós temos as 4 paredes, mais o chão e mais o teto, o que nos dá um total de 6 faces também. E aí agora vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado, que é o prisma. Esse prisma aqui. O que acontece? Ó? Se eu tivesse aqui dentro, eu ia continuar tendo o teto e o chão, que dá 2, mas aqui agora eu só tenho 3 paredes. Eu só tenho essa parede aqui, do lado esquerdo, a parede do lado direito e a parede lá de trás. Ou seja, o número de faces aqui vale 5. E agora, por último, nessa pirâmide aqui, ó, se eu estivesse aqui dentro, como que seria? Eu continuaria tendo o chão, mas agora eu não tenho mais teto. O teto aqui seria só um ponto, ou seja, eu não tenho um polígono aqui em cima. E aqui de paredes ao redor de mim, eu tenho 3. Essa aqui e essa aqui de trás. Ou seja, o número de faces aqui nessa pirâmide são 4 faces. Agora que nós terminamos de contar o número de faces, eu vou limpar aqui os nossos poliedros. E agora, vamos contar o que a gente chama de vértice. Vértices são os pontos de encontro dos segmentos que formam o poliedro. Mas como assim? São as quinas aqui, ó. Isso aqui é um vértice, nós temos um vértice aqui em cima. Isso aqui também é um vértice, 2 vértices. Terceiro vértice aqui, quarto vértice aqui. Nós temos 4 pontos de encontro
4 quinas aqui em cima e também nós temos 4 quinas aqui embaixo, que são essas que eu estou marcando. Ou seja, o nosso número de vértices, aqui 4 em cima com mais 4 embaixo, nós temos 8 vértices no paralelepípedo. Vamos contar agora no cubo. No cubo a mesma coisa. Nós temos 4 vértices aqui em cima, 4 vértices aqui embaixo, o que nos dá um total de 8 vértices. Então, o cubo ele tem 8 vértices. Vamos aqui para o nosso prisma. No nosso prisma, nós temos 3 vértices aqui em cima e 3 vértices aqui embaixo. O que nos dá um total de 3 mais 3, um total de 6 vértices. E por último, na pirâmide, nós temos aqui 1, 2, 3 vértices, mais o vértice aqui em cima. Na pirâmide, nós temos um total de 3 embaixo com mais um em cima, 4 vértices. Beleza, pessoal? Por último, nós temos também que saber o que é uma aresta do poliedro. A aresta do poliedro é nada mais, nada menos que um segmento desse aqui. Ou seja, se nós formos contar o número de arestas desse paralelepípedo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando mais algumas? Tá sim, né? 9, 10, 11 e 12. Aqui eu consegui contar todas as arestas, que nos dá um total de 12 arestas. Continuando, no cubo, a mesma coisa. Nós temos uma aresta, 2, 3, 4 aqui em cima. Aqui embaixo agora, 5, 6, 7, 8. E nós temos essas que vão de cima para baixo. 9, 10, 11 e 12. O número de arestas no cubo são 12 arestas. Continuando aqui nesse prisma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Para finalizar, vamos aqui na pirâmide. Eu tenho quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Na nossa pirâmide, ela possui 6 arestas. Então, pessoal, nós conseguimos aqui contar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem em cada um desses poliedros. E nunca se esqueçam, isso aqui é muito importante. Saber contar essas coisas. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Matheus Oliveira.